Bem-vindo a mais um episódio do meu podcast Café com Saúde e Psicologia. Aqui você vai encontrar temas que vai ajudar você a conviver com dificuldades comuns ao dia a dia, de uma forma profunda, mas ao mesmo tempo com um sabor de café que vai tornar tudo mais leve. E hoje eu separei um tema para a gente falar que é sobre a segurança. Como é que eu posso ter segurança ao, por exemplo, falar em público, a defender uma ideia que eu tenho? Isso é desafiador, né? Falar em público é uma demanda que eu recebo muito lá no consultório. Como vocês sabem, eu sou psicóloga, psicóloga clínica, mestranda em psicologia da saúde, e esse podcast ele vai ajudar você em cada episódio a adquirir mais ferramentas baseadas na ciência para que você possa ter aí como lidar com as dificuldades do dia a dia. Então vamos falar sobre como ter 4 formas de ter segurança ao você lidar com situações desafiadoras do seu dia a dia. Seja falar em público, ir para uma entrevista, participar de seleção, defender uma tese, né? O que te causa medo, hein? Pensa um pouquinho. O ideal é que você, como a primeira coisa que a gente precisa ter, saiba o que te causa medo. Porque se eu não tenho bem específico aquilo que me causa medo, eu vou patinar em dizer que sou insegura, mas não sei aonde está a minha insegurança. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender ou identificar aonde mora a sua insegurança. Tenha, por exemplo, um diário onde você vai ali anotar quais foram as situações que você se sentiu apreensivo, ansioso ou mesmo com alguns fenômenos físicos. Taquicardia, sudorese, tontura, um medo, uma vontade de sair daquela situação meio que de imediato. Então, esse diário aí das emoções é o primeiro ponto para que a gente consiga atingir a segurança que a gente precisa para falar em público, que de fato é algo que a gente vai se acostumando, criando ferramentas, mas não é fácil. Então a segurança ela é importante, importantíssima, e a gente precisa adquiri-la de uma forma nata ou de uma forma aprendida, que é possível. Identifiquei, já tenho meu caderninho ali com as emoções, com o contexto. Agora eu vou precisar fazer um questionamento dessas crenças. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente chama isso de contrapensamento, ou seja, eu tenho medo de falar em público porque a minha crença é que as pessoas vão achar que eu não sei falar corretamente. Então, isso é uma crença. De que forma eu posso quebrar essa crença? Segundo ponto, tá, gente? Questionando. É fundamental que você questione crenças aprendidas. Então, o questionamento vai te ajudar a ir para a realidade e não para o mundo de fantasias. Então, por exemplo, eu tenho medo de falar em público porque crença, né? As pessoas vão achar que eu não sei falar. Qual que é o questionamento que você pode fazer? Quando foi que isso já aconteceu? Será que já aconteceu ou é um pensamento muito mais meu? Será que alguém já me disse que eu não sei falar ou eu ouvi isso a partir de uma observação de alguém lá da infância, um professor que não tinha toda uma gestão das palavras e isso causou um trauma? Então, quebrar essas crenças, ela é fundamental para você adquirir a confiança e a segurança. Isso é muito importante, tá, gente? O terceiro ponto, e muito importante, é você adquirir técnicas que vão ajudar você a sair do emocional para ir para o racional. Ou seja, adquira técnicas que vão ajudar você a controlar suas emoções. A gente tem no nosso cérebro uma amígdala e ela é responsável por todas as emoções. Não dá para a gente ir para o racional, córtex pré-frontal, e ao mesmo tempo ter a amígdala funcionando. É um ou outro. Então a gente precisa desativar a amígdala e ativar o córtex pré-frontal. Como é que eu consigo isso, doutora Glória? A gente consegue isso com algumas formas.
meditação, passeios ao ar livre, descontrair-se, uma massagem também. A massagem ela não é só luxo, tá, gente? A massagem ela destrava ali emoções que ficaram presas no nosso corpo. E principalmente, gente, terapia, por favor, terapia. Glória, você acha que todo mundo precisa de terapia? Eu não ouso dizer todo mundo, tá? Mas eu ouso dizer quase todo mundo, né? Deve ter alguém aí sã, talvez aqueles que meditem por muito tempo, que estão em silêncio profundo por muito tempo, eles não tenham aí questões, crenças a ser trabalhadas. Mas na sua suma, por um mundo cheio de muita exigência, a gente vai precisar ter alguém que vá nos auxiliar, que vá nos ajudar nesses desafios do dia a dia, tá? Então, o processo de terapia, ele é fundamental, não só para resolver problemas de insegurança, mas também para a gente se autoconhecer e, principalmente, avançar. Sempre tem um ponto para a gente melhorar, não é? Então, o processo de terapia vai te ajudar. Para quem quer saber mais, tem o meu consultório, né? O Psi Mais Você. A Carol é minha secretária. Pode entrar em contato. A gente vai deixar depois aqui o contato no finalzinho para que vocês possam agendar comigo ou com outro profissional lá do meu consultório. E por último, e não menos importante, é necessário que você identifique aonde você já avançou e faça avanços progressivos. Toda vez que você perceber que você já avançou em um ponto, Glória, eu consegui falar por 2 minutos em público. Muito bem, vamos avançar um pouco mais? Então, essa exposição progressiva, né, que a psicologia chama assim, vai te ajudar a ganhar músculo, emocionais, físicos, para que depois você também possa se apresentar por 1 hora e meia, né, tranquilamente tendo confiança em você. Saiba que é capaz e muito, muito possível que quem não tem confiança em si, segurança em si, possa sim desenvolver essas estratégias e olha, dá um show, tá? Então essas são as dicas. O que mais que vai ajudar? Você pode ler também meu e-book, né? Meu e-book é A Força para Vencer a Ansiedade. Tá lá na minha bio. Lá no meu Instagram, psicóloga Glória Libânio. Essas ferramentas que eu trouxe aqui, elas estão lá. Elas estão lá e elas podem te ajudar a lidar com a ansiedade e, consequentemente, com a insegurança, tá bom? Então, agora a gente vai aprofundar aqueles temas que só aqui nesse podcast você tem. E nada melhor do que a gente se sentir bem cheiroso, bem cheirosa, né? Então eu vou entrevistar nada mais, nada menos do que a nossa queridíssima empresária, proprietária da Charlotte Perfumaria. Vamos conhecê-la, vamos ver como é que ela desenvolveu essa perfumaria incrível e a história de sucesso que pode inspirar você a também ser uma empreendedora. Vem comigo! Estamos com a essência de empreendedorismo e sucesso com Priscila de Sal. Ela é a fundadora da nossa Charlotte Perfumaria, que é bem conhecida. Eu particularmente amo. Prazer, Priscila. Prazer, muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. A sua história vai inspirar muitas pessoas, eu não tenho dúvida. Por isso, é sempre bom receber empreendedoras de sucesso, mas que tiveram uma história, todo um percurso para chegar aonde chegou. 42 anos, é isso? 42 anos de perfumaria, uma coisa inesperada realmente na minha vida, porque eu venho da área de educação e quando mudei aqui para Salvador eu percebi a necessidade pessoal de perfumaria, que não tinha. Então, através da carência se criou o desejo e a construção da empresa. Foi isso que te inspirou? O que te inspirou a criar a Charlotte Perfumaria? Me conta. Eu usava cosmético em São Paulo, por causa do clima frio e também uma Sim. pele oleosa. E quando cheguei aqui não tinha uma empresa que atendesse como perfumaria mesmo. Tinha os grandes players, né? Magazines e supermercado. Então não tinha uma loja especializada onde a atendente falasse sobre pele, cuidasse de você. E aí, com essa necessidade, criei a loja.
Que legal. Mas foi transição de trabalho? Você saiu da educação? Você disse que era educadora, é isso? Quando eu cheguei aqui eu não me adaptei realmente ao mercado de trabalho com educação, Sim. né? Então surgiu a necessidade de fazer uma outra coisa. Uhum. E quando foi me perguntado o que eu procurava aqui em Salvador, que eu não encontrava, eu falei uma perfumaria. Daí apareceu a ideia e comecei a construir isso. 42 anos, hein? Deve ter passado, obviamente, por altos e baixos, como todo e qualquer bom empreendedor, né? Tem sempre ali os altos e os baixos. Me conta um pouco dos desafios de ter uma perfumaria de qualidade na cidade de Salvador. Bom, o primeiro ponto é que, como eu não era da área, não sabia realmente como seria o mercado de perfumaria. Sim. No momento eu falei, não tem uma perfumaria de atendimento, mas tinha perfumarias que eu não tinha costume de usar, né? Então, eu enfrentei logo de cara um mercado muito competitivo, que eu não sabia. Então, eu tive que me aprimorar, fazer coisas diferentes do que o mercado oferecia para começar a me destacar. E principalmente porque no começo eu não tinha capital. Então, tudo foi construindo aos poucos, né? Eu passei 8 anos do início da loja, eu não tinha uma cortina em casa. Então, tudo que eu retirava da loja, eu colocava na loja. Uau. Né? Então, é um sacrifício, é um investimento, mas o fruto está aí, né? São 42 anos, muita luta. Um país com um governo, né, bastante difícil, né? Sim. Muitos impostos, muitos encargos. Então, tudo isso são grandes desafios. É verdade. Tem um livro, né? Eu sou psicóloga e gosto bastante da leitura. Então, tem um livro que eu li recentemente que fala sobre o Oceano Azul, identificar o Oceano Azul no empreendedorismo. É um livro que eu super indico para o empreendedor, né? Porque ele traz, assim, o diferencial. Você falou do diferencial. O que que eu posso trazer de diferencial? Porque, olha, você disse que Salvador já era um lugar que você encontrou ali outras pessoas que já faziam o mesmo que você estava querendo fazer, né? Não é nem comum pensar isso. Eu também não sou aqui de Salvador, então eu não vejo assim muitas. Como São Paulo, a gente vai em São Paulo e todo lugar tem uma perfumaria, né? Então já havia concorrência, né? E você foi no Oceano Azul, ou seja, você buscou o diferencial, mesmo que a custo de sacrifícios. Qual que são ou quais que os diferenciais que você busca para a sua perfumaria? Eu acho que ética acima de tudo. Quando você tem ética, você constrói marca. E constrói unidade, constrói trabalho com pessoas, respeito, responsabilidade, cuidado. Então, esse é o meu lema, né? Eu tenho uma equipe de 25 funcionários, mais 10 colaboradores, que são das marcas. E a gente realmente é uma grande família. Eu construí uma grande família dentro da perfumaria. É um local que todos conseguem trabalhar bem, são respeitados. Elas conseguem se empoderar, entendeu? Porque são bem acolhidas, são respeitadas, trabalham com horários que a gente faz, mesmo dentro, né, da necessidade que o governo coloca, que não pode trabalhar tantas horas, mas a gente faz alguns acertos para elas terem qualidade de vida, estarem com as famílias pelo menos 2 finais de semana. Uau, que legal. Né? Ainda mais que geralmente é em shopping, né? Você tem Porque perfumaria. em shopping tem os horários, Sim. né? Mas fizemos um acordo jurídico, onde elas trabalham um final de semana e no outro elas folgam o final de semana todo. Então, isso traz qualidade de vida para elas. Então, não é só você ser bom. Se você traz qualidade de vida para o seu funcionário, ele vai estar bem, ele vai atender bem. E nós lidamos com seres humanos. Nós estamos atendendo às necessidades do cliente e os desejos e a fantasia, porque a perfumaria é um mundo mágico. Então, você está usando o batom da Dior, mas você não pode vestir uma roupa Dior. Você está usando um perfume Prada, você está se empoderando de Prada. É mesmo? Né? Então, fantasia. É uma beleza, né? Que legal, Priscila, muito bacana. Olha, essa ética que você está dizendo aí, ela realmente é a fórmula para o sucesso, né? Porque é o que a gente chama, né? O livro Pai Pobre, Pai Rico, você deve ter lido, porque os empreendedores precisam ler, né? Ele traz justamente isso, que a gente precisa do ganha-ganha. A gente não pode querer, não deve, né? Poder, todo mundo pode muita coisa, mas não deve
pensar em chegar lá no topo sozinho, né? Porque primeiro não vai conseguir. A gente precisa ter pessoas e serem tratadas tais como são, como pessoas, para que elas possam se sentir bem e vestir a camisa, né? E atender bem, né? E atender Porque se bem. elas estão bem, Exato. Muito legal. Então, elas atendem ética, bem. né? É. Ética, respeito, amar o próximo e não pensar em chegar sozinha lá no triunfo, né? Na vista do Everest. Nós estamos aqui, né? Quem está lá? Elas. Exatamente. No final de semana que eu descanso, quem está lá? Elas. Sem a equipe você não é nada. O ser humano está pensando muito hoje em estar sozinho, em fazer as coisas sozinho, de ser independente. É. Mas a vida não é isso. É isso mesmo, Priscila. Nós precisamos dos outros, das pessoas, da família, dos amigos. Muito bom, excelente. Você agora tem, né, ali uma agência de muito destaque, eu particularmente conheço, que se preocupa com a questão mesmo do social, né, que é a Contexto Conteúdos especializada em comunicação ESG. A gente já recebeu a Brisa aqui, que é Isso. a diretora de lá. Ela explicou a importância, né, de olhar para um todo, não só para a questão comercial mesmo do retorno, Claro. mas pensar na questão mesmo de cuidar da natureza, né, do social. Como é que é para você estar com essa parceria aí? Me conta um pouco. Então, está sendo bem desafiadora, porque está trazendo movimentos diferentes para mim, né? Como essa apresentação e outras que a gente tem feito. Mas eu acho que a gente tem que ter essa abordagem para crescer. A gente não pode continuar fazendo o mesmo e obter resultados diferentes. A gente vai precisar fazer diferente, sim. Então, está sendo uma experiência bacana. Brisa é fantástica, entendeu? E eu acredito que a gente vai ter um crescimento, sim, não só como venda, como resultado, mas também como um contexto geral da empresa, né? A agência, né, que cuida da nossa imagem, que cuida do nosso produto, ela é fundamental. Então, tem que ser uma agência que tenha responsabilidade social, que tenha a ética que você disse, né? Então, de fato, procurar uma agência de qualidade é fundamental para que a gente chegue ao sucesso. Isso. Qual é o conselho ou sugestão que você dá para o pequeno empreendedor, para aquela pessoa que é educador, ou é manicure, ou qualquer outra profissão e está pensando em mudar, está pensando em empreender, como você disse, o Brasil e alguns outros países, né? Todos vão ter suas dificuldades, mas aqui a gente tem um tributo altíssimo, então tem muitas dificuldades, mas deve ter aí uma sugestão importantíssima que você, que já tem 42 anos de história e de sucesso, já consegue dar para o nosso público. Se prepare. Pesquise, estude. Não entre sem estar preparado. Hoje em dia o mercado está muito difícil, muito competitivo. 42 anos aqui, quem conheceu Salvador, 42 anos, como mudou o mercado? As pessoas hoje têm muita informação e acesso fácil à informação. Então, todo mundo pode ser bom. Então, se você não se preparar, você vai ter uma competição, você talvez gaste o pouco que você tem, né, de reserva. Sim. E não ter sucesso. Então, não tem como falar, vou fazer, porque eu gosto. Não, você tem que se preparar, tem que estudar. O ano retrasado, não, antes da pandemia, eu fiz uma conversa com os funcionários no começo do ano, não sabia que ia ter a pandemia. E perguntei para cada uma, se elas não estivessem ali, o que elas fariam? E algumas falaram, não, eu vou empreender, eu vou fazer alguma coisa com meu marido e tal. E o que você está fazendo para isso? Não, a gente tem a ideia. Você está se preparando. Você tem um curso na época, no Excel, um Word. Você tem que estar preparado para alguma coisa. Como é que você vai fazer uma planilha? Como é que você vai fazer um estudo? Se você não está preparado, se você não tem as ferramentas. E logo depois veio a pandemia. Gente, foi um negócio assim que me marcou bastante. Porque a gente teve naquele momento a sensação de infinito, né? Que poderíamos morrer realmente. E depois disso acendeu para elas, né, algumas a voltarem a estudar alguma coisa. Então eu tenho algumas funcionárias que conseguiram conciliar fazendo faculdade, trabalhando, né? Eu tenho funcionárias já que trabalham 35 anos comigo, quer dizer, é uma vida, né? Como eu falei, é uma família mesmo. Então tem que ter esse cuidado, esse preparo hoje, porque as coisas não são mais simples, não.
Então, mesmo. eu experimentei, eu tentei. Tudo bem, eu tinha uma outra formação, mas não é fácil, não, ser comerciante. É descobrir o oceano azul, se destacar, estudar, se empoderar para ter uma história de sucesso e que inspire, assim como a Priscila. Priscila, Ah, muito legal. Olha onde é que você fica. Eu sei, mas eu quero que você fale para que as é, pessoas possam ir e ter essa magia através dos perfumes nós que temos você lojas nos vende. shoppings, Shopping Barra, Shopping da Uhum, Bahia, Salvador Shopping e Pituba Park Center, que é a nossa pitubinha, que a legal. pequenininha. Tá, tem Instagram? Tem Instagram, Charlotte Perfumaria. Muito legal. Então, se você quer ficar cheiroso, cheia de magia, não deixa de ir lá na Charlotte Perfumaria, tá? A gente agora vai entender um pouco mais sobre o câncer de pele. Isso porque, embora seja um tabu, as pessoas deixam ali escondidinho e não querem falar muito sobre esse tipo de tema, mas ele é fundamental. E principalmente, prevenção do câncer de pele. Vamos falar sobre isso? Fabiana Palma é médica e hoje ela vai estar aqui com a gente para desvendar muito sobre a pele e sobre o câncer de pele, com o intuito de prevenir o câncer de pele. Prazer, doutora Fabiana Palma. Se apresente e conte para a gente um pouquinho quem é essa médica. Olá. Olá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço, o convite. Quando eu soube que era um café, saúde e psicologia, eu falei, nossa, que legal que a É, gente pode abordar a saúde de uma forma sim. integrativa. Eu resolvi fazer medicina por intermédio do meu pai. Uhum. Ele era médico e eu achava lindo ele chegar em casa todo vestidinho de branco com aquela pasta, né? Antigamente os médicos se vestiam de branco, né? Não tinha aquela coisa de jalecos de múltiplas cores. É. E aquilo me incentivou a seguir a carreira. Fiz a dermatologia porque quando tive a cadeira na medicina, eu me encantei com a pele. A Uhum. pele é o órgão que a gente tem as nossas sensações e nos permite trocar, né, do externo para o nosso interior. Sim. Então isso me encantou, além de ser o maior órgão do corpo humano. No âmbito dermatológico de câncer de pele, foi uma coisa que a medicina ela me guiou mesmo nesse caminho. Às vezes a gente sente, olha que eu fiz o caminho contrário, tá? Depois que eu me formei em dermato, mesmo tendo uma escola como o Instituto Nacional do Câncer, que eu tive a oportunidade de estar e fez parte da minha formação de câncer de pele, Sim. na época, no Rio de Janeiro, eu fiz ainda o contrário e segui para a estética, mas alguma coisa estava errada nesse caminho. Até um dia que eu encontrei o chefe do serviço e ele ficou sabendo que eu estava fazendo estética e perguntou: Filha, eu soube que você está fazendo estética. E eu olhei assim, aí ele: um, um, um desserviço à sociedade pela escola que você teve, não faça isso. E Olha. aquilo ali me ligou um alerta. Eu falei: gente, realmente tem alguma coisa. Não, alguma coisa que a gente às vezes segue pelo sistema, que coloca, mas que não é o nosso propósito de coração. Sim. Então, o que fez o meu coração vibrar? E eu falei, gente, é um caminho sem volta. E realmente as portas se abriram. Eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma especialização dentro da área de imagem em dermatologia, que é Uhum. um de um exame, como a dermatoscopia que a gente usa para até o diagnóstico de câncer. E depois, mais tarde, veio o Hospital Sírio-Libanês, em que eu pude fazer a oncodermatologia e integrar mais ainda, porque é um âmbito mais amplo, em que a gente também acessa o paciente oncológico, nesse sentido, trabalhando de forma interdisciplinar, tá? Sempre com cirurgião oncológico, sempre com um oncoclínico ao lado. Você falou de propósito, né? E a gente precisa de propósito. Como você falou, é saúde, café e psicologia. Então, tem muito da psicologia aqui nas minhas perguntas, né? Propósito. Qual que é, então, esse propósito que você encontrou através de um olhar de um médico que disse, olha, não, você está fazendo um desserviço à sociedade, e aí seus olhinhos brilharam e você foi por esse caminho. Sim. Que propósito você consegue perceber diante do trabalho que você tem hoje, da execução do trabalho? É, é uma medicina interdisciplinar que a gente consegue integrar. Antes a gente falava de uma medicina multidisciplinar. É.
E a medicina ocidental tradicional, Sim. ela fragmenta muito o ser humano em partes. Isso acontecia, isso já me incomodava. Quando eu vi como a oncologia funcionava, um pouco diferente das outras especialidades, eu fiz, gente, é mais ou menos por esse caminho. Na época se falava em multidisciplinar. Hoje a gente já fala em interdisciplinar, porque todas as especialidades elas estão, de certa forma, integradas. Junto com uma medicina que está começando a mudar esse conceito, né? Hoje a gente já fala em medicina integrativa, medicina do bem-estar. As outras medicinas orientais vindo junto para que possa somar com o bem-estar do paciente. Então, eu entendo que trabalhar no que o paciente é como um todo, um ser individual. Eu consegui estar nesse processo. O que é isso, né? Medicina inter, multi. Dá para a gente entender um pouco aí, o público que está nos assistindo? A multidisciplinar, que era antigamente o que a gente falava, eram as especialidades, mas cada uma de forma individual. Elas não interagiam. Sim. A interdisciplinar, a gente já faz com que essas especialidades elas interajam entre si. Existe uma conversa, existe uma comunicação, precisa existir para que você aborde o paciente de forma completa. Que legal, porque o câncer de pele, ele é o resultado final de alguns eventos que ocorreram antes, né? Então, de repente, um exame ou então uma comunicação com um outro especialista pode elucidar o que de fato aconteceu com aquela pessoa para que vocês tratem da raiz, né? O problema da raiz. É assim? É mais ou menos isso. Tá todo mundo interligado, Sim. Entende? Nesse aspecto, para o propósito maior, que é o paciente, sempre. Mas o que acontece com o câncer de pele, explicando um pouquinho aqui, né, do que a gente veio falar, é que exposições prolongadas e repetitivas altera a função da célula no sentido de estresse oxidativo mesmo. Isso vai acontecer o quê? Uma mutação, em termos técnicos, uma mutação desse DNA. Nós temos mecanismos de regulação e de regeneração desse DNA o tempo todo está acontecendo comigo, com você, com ele. Tudo está acontecendo porque várias vezes estamos expostos a estresses do organismo. A depender de quanto isso é absorvido, né, e de forma crônica, a longo prazo, esse sistema ele para de regenerar. E aí vem, então, a multiplicação da célula, errada, a multiplicação da célula não reconhecida, e aí começa, então, a formação da tumoração. Pois é, a primeira pergunta que eu quero te fazer, assim, no nosso tema, né? Qual que é o tempo indicado de exposição solar, né? Você está falando já aí do tempo, né, prolongado, mas qual é esse tempo? Como é que eu posso saber qual é esse tempo? Quando eu falo de tempo prolongado aqui, eu estou falando um pouco do efeito cumulativo do sol, desde quando a gente nasce até... E isso é super importante, porque os primeiros 10 anos de um indivíduo, da criança, ela pode determinar se no futuro ele será um adulto, ou adulto jovem, ou adulto de meia idade, que vai ter o primeiro câncer de pele. Porque o efeito ele é cumulativo do estresse. Então, é por isso que é tão importante a educação desde a infância das crianças. Crianças até 6 meses não devem ser expostas ao sol de forma direta. E aquele banho do sol? Olha, eu fui criada com banho do sol, minha mãe já me disse isso, doutora Fabiana. E esse banho do sol aí que os pais dão, né? Vitamina D. Não de forma prolongada, não que a criança não deva. O sol é importante, sim. Né, para a vida, é energia vital. Mas isso precisa ser comedido. Então, exposição de forma prolongada, não. O banho de sol, num horário mais cedo, a minutos, não tem problema. Tá. O problema é a criança estar, um bebê, exposta a uma radiação ao longo do dia, entende? Então, o que acontece? Essas crianças, elas vão ter, desde o início, o efeito cumulativo. Então, a gente só preconiza o uso do filtro solar a partir de 6 meses. É quando a criança realmente pode começar a ficar um pouco mais ao meio ambiente, exposta ao meio ambiente. A praia, a lagoa, enfim. Entende? Nesse âmbito. Quando a criança começa a engatear, que é o processo dela de defesa mesmo, Tá. de
de correr engateando para a sombra. Uhum. Entende? Uhum. Entendi. Que bacana, né? Então, a gente precisa do sol, mas a gente precisa ter o cuidado aí com a proporção, porque é acumulativo. Eu não sabia que era acumulativo. Pensei que as férias que eu tive na praia, ali depois que saía aquele bronze todo, já foi, não tem efeito nenhum. Tá. Qual que é o tempo, então, que uma pessoa pode, com segurança, se expor ao sol, já que é acumulativo, né, ao longo da sua vida? 30 minutos, 40 minutos. E o horário? A gente não preconiza mais se expõe ao sol e fique exposta de forma direta. Ah, E a tá. gente, o que o paciente chega no consultório e fala, doutora, mas eu não posso ir à praia. Claro que pode ir à praia. Você pode ir como deve ir à praia. Sim. Mas eu quero que você mude o seu hábito, o seu comportamento em relação ao sol. A sua relação com o sol. Uhum. Tá? Então, faça suas atividades físicas ao ar livre, tome seu banho de mar, mas se proteja. O uso do filtro solar é importantíssimo, porque o que o filtro faz? Ele absorve essa radiação agressiva ou ele reflete essa radiação agressiva. Entende? Protegendo a nossa célula e a função celular. Entendi. Então, é necessário usar o filtro solar tópico, como é necessário também os outros tipos de proteção físicas. São tão importantes quanto chapéu de aba larga, óculos escuro, um guarda-sol, para complementar essa proteção. Tá. Eu já fiz ali por algum tempo a exposição de 15 minutos, de meio-dia até meio-dia e 15, né? Mesmo que da mãozinha, do pé, porque me disseram, né? Um médico, obviamente, que isso seria muito bom, até porque eu não estava conseguindo atingir um nível de vitamina D ali, que se diz na marca, né? Como indicado. Tá. E deu certo, funcionou, minha vitamina D aumentou, tal. Mas aí depois eu fiquei sabendo que quando a gente se expõe ao sol, mesmo que por 15, 20, 30 minutos, a gente precisa tomar cuidado para que aí agora essa vitamina D, ela seja absorvida. Então, por exemplo, se eu lavo a mão com sabão, eu tiro o que seria bom, né? Essa proteção aí, ou esse acúmulo de energia que a gente pode absorver. Isso é verdade ou é um mito? Na vitamina D, ela quando tem deficiência, ela precisa ser reposta de forma oral. Tá. A gente não preconiza que você tome mais sol porque você está com a vitamina D baixa. A vitamina D ela tem que ser dosada em laboratório e a partir daí, tendo deficiência, a gente repõe de forma oral. Tá. Porque a gente mora num país tropical, Sim. tá? É um verdadeiro caldeirão a nossa cidade. É. E a gente toma mais sol do que o normal. Para a gente transformar a vitamina D, é necessário apenas 10 minutos a 15 numa área da face. Tá. Nós tomamos mais sol que isso, Sim. entende? Então, em relação a o que está acontecendo, se eu me exponho ao sol, se eu não sou uma pessoa que fica muito tempo em áreas fechadas, se a gente não mora em países nórdicos, que isso pode ser porque tem a intenção da luz, né, da Sim. radiação é muito menor. O que acontece? Bom, eu não estou absorvendo a vitamina D, vamos repor vitamina D oral, vamos repor e vamos dosar depois. E depois, se isso não está fazendo efeito, aí você precisa ir para um gastro para ver por que esse nível absortivo não está sendo conduzido. Entendi. Que informação importantíssima, Tá. muito legal. Então, além do consultório, você também é diretora, né, do Hospital Clima, que é um dos maiores de Candeia ou o maior. Fala um pouquinho assim da sua área de atuação. Bom, hoje eu atuo na área de oncodermatologia, aqui em Salvador também, com um grupo grande, o grupo da Oncoclínicas, o Cancer Center no Santa Isabel, o Núcleo de Oncologia da Bahia. Tenho o consultório, que é o Núcleo de Atenção ao Câncer de Pele, onde eu faço os exames de mapeamento corporal com dermatoscopia digital para acompanhamento de pacientes com câncer com melanoma. Sim. E diretora médica do Hospital da Clima, que é um day hospital. Ele é um day hospital na área do polo petroquímico, com 48 anos Uau! Muito de tempo. existência. E lá é muito bacana porque a gente está fazendo um trabalho muito legal social. Esse trabalho ele já vem acontecendo há 10 anos, mas a gente conseguiu ascender para que outras especialidades pudessem participar. Então, antigamente eram só exames como preventivo, mama, voltados para a parte de oncologia
do Outubro Rosa. Uhum. E depois conseguimos fazer com que isso aumentasse no âmbito de outras consultas de especialistas, outros exames laboratoriais, não só mamografias, como exames de rotina urologistas, enfim. Pegando um pouco para a minha sardinha, a gente está conseguindo acessar a população com a parte social daquelas ilhas ali, que são marisqueiros e pescadores, Que legal. que tem muita, né, necessidade, né? porque estão expostos ao sol, então a gente consegue acessar as ilhas Bom Jesus dos Pobres, Paramana, aquelas pessoas que fazem marisco ali. Uhum. E é um trabalho muito bonito. No ano passado, né, que a gente já passou, nós conseguimos 100% dos colegas do corpo clínico, trabalhando em conjunto, doando, né, o seu tempo, Uau. os exames, como os colaboradores, de modo que a gente conseguiu beneficiar 1.000 pessoas. Incrível. Entre os exames de rotina e exames e consultas com especialistas. Então, é um trabalho muito bacana, que eu fico muito honrada de fazer, sabe? Que bacana, você fica emocionada também um pouquinho aí, né? Não é fácil. Não é fácil. É um hospital particular e a gente não recebe verba. Então, a gente faz isso com o nosso... A cara e o coração, né? Com os nossos custos próprios. Parabéns, não só para você, mas por todos aqueles que estão se empenhando em ajudar o próximo, né? E pessoas que têm a gratidão para ofertar em termos comerciais, não muito mais do que isso, né? Mas essa gratidão, com certeza, é o que a gente deixa, não é o que a gente nem leva, é o que a gente deixa aqui na Terra, né? E você tem isso, né? Essa coisa de propósito desde sempre, olhar ali seu pai e observar ele saindo e vindo, cuidando, né? Então, isso te trouxe até aqui, continue no seu propósito. Tem alguma mensagem para quem, de repente, precisa passar por um especialista e está com a desconfiança de que está com algum probleminha, com o câncer, né? O que eu falo, o corpo da gente, ele antes de gritar, ele mostra com singeleza, com sutileza. Sim. Então, o autoconhecimento do seu corpo. Né? E aqui eu vou puxar um pouquinho para o autoconhecimento, e esse autoconhecimento que a gente precisa, tanto de como a gente funciona, como do que nós somos, nos observando primeiramente, olhando para a nossa pele. Né? Esse exame, inclusive, do autoexame, ele pode ser feito em casa sem custo, e é importantíssimo, pode ser feito através de um espelho, você se observando, se conhecendo, né? E há qualquer lesão que seja suspeita, que mude de cor que você não tinha, que não cicatrize, feridinhas que não cicatrizam, pintas que mudam, que crescem, que sangram, que coçam, enfim. Se olhe, se observe, para que você não perca o time da sua cura. O câncer de pele, ele tem cura, 100% de cura se diagnosticado precocemente. 100% é muito, é total. 100% de cura se diagnosticado na forma mais inicial. Na forma inicial dele, na forma em que a gente consegue ainda que ele esteja restrito àquela camada superficial da pele e que a gente consegue remover com cirurgia e acabar com o problema. Gosto muito de um livro chamado A Culpa é dos Telômeros. Não sei se você já leu ou conhece. Ele ganhou o prêmio Nobel, salvo me engano, em 2012, algo assim. Foi uma ginecologista e uma psicóloga, né, uma doutora em psicologia. E elas trazem que a culpa não é a genética, é a forma como a gente conduz os nossos comportamentos ou as nossas escolhas. Então, o que você está dizendo é se comporte de uma forma a se olhar, se observar, prevenir. E mesmo se tem algo e você descobre com brevidade, a gente pode eliminar isso o quanto antes, né? Se deixar se prolongar, a gente não vai poder culpar a genética, né? Não, de jeito nenhum. Tanto que as ciências estão aí para isso. Sim. Né? A física quântica, né? Tudo que acontece vem do observador. Exato. Tá? Então, como a gente conduz a nossa vida, em que meio estamos, como são as nossas relações. A epigenética também já vem para explicar um pouco disso, nesse sentido. E então está mudando, né? Primeiro, autoconhecimento para que depois a gente consiga aflorar esse outro aspecto. Quando a gente não é de fora, talvez, para dentro, né? É de dentro para fora. Como você se olha, como você se vê.
são as suas relações no dia a dia. As doenças estão todas, a maioria das doenças estão pautadas nesse sentido. Exatamente. E apenas uma pequena percentagem não. Isso. Muito bom, isso mesmo. Bom, eu quero que você deixe seu contato, Instagram profissional, se tiver, para as pessoas acompanharem suas dicas. Deixa pra gente. Olha só, eu vou, né? Vocês colocando o meu nome no Google, vocês vão ter vai aparecer as plataformas de atendimento. Eu não tenho Instagram profissional, tá? Não tenho. Sou um pouco reticente ainda a isso em relação à medicina. Preciso mudar, mas ainda sou um pouco. Tem muita coisa sendo vendida através do Instagram. Sim. E preciso saber direitinho como conduzir nesse caso. Mas deixo aqui as plataformas mesmo, que se colocarem o meu nome, Fabiana Palma, aparecerão todos os meus contatos. Que legal. Então, se você precisa de ajuda nessa área, não deixa de buscar essa referência que é a doutora Fabiana Palma. No nosso próximo bloco, nós vamos fazer uma visita no planeta imaginário. Eu me diverti, meus filhos se divertiram e você também vai se divertir comigo. Vamos lá? Você visitou comigo o Planeta Imaginário, que fica lá no Salvador Shopping. Gente, é incrível. Meus filhinhos amam todas as férias. Eu deixo eles lá, eles são super bem cuidados. E eu trouxe Isabela Soares, que é franqueada lá do Planeta Imaginário. A gente vai conhecer um pouco dessa história de empreendedorismo e vai nos ajudar com o tema sobre como as crianças podem sair da tela para um mundo mais real, tirando eles aí desses aportes que têm tanto prejudicado o emocional deles. Vamos conhecer a Isabela. Isabela Soares, prazer. Me fala um pouquinho. Quem é a Isabela empresária? Como é que começou essa ideia de ser franqueada e de uma verdadeira brinquedoteca, né, para crianças? Prazer, seja bem-vinda. Obrigada, Glória. Primeiramente, agradecer, né, estar aqui. Muito, muito bom. Obrigada, de verdade. E então, o que é ser empreendedora hoje aqui, né, na Bahia, no Brasil, principalmente no ramo infantil, que é um ramo assim extremamente salutar para qualquer pessoa, porque trabalhar com criança não tem coisa melhor. Até o próprio shopping diz que nós temos os melhores clientes do shopping, os clientes mais felizes. Como é que tudo isso aconteceu? Eu me sinto privilegiada hoje por participar, né, da rede Planeta Imaginário. É a maior e melhor rede de espaço infantil do Brasil. Eu posso falar isso, sou suspeita, mas com toda certeza, né, a única rede, né, associada à ABF, né, que é a Associação Brasileira de Franchise. Então, é uma rede muito cuidadosa, é uma rede que trabalha com segurança, com cuidado, buscando a confiança, lógico, do cliente, primeiro, né, que são os pais, e depois as crianças, que é o nosso foco. E como é que tudo isso aconteceu? Veio como um presente de Deus. Eu tenho outras duas profissões, né? Sou advogada, sou nutricionista e hoje, como empresária, me sinto mais feliz dentre todas elas. Esse presente aconteceu, a gente está no shopping, a empresa está no shopping, no Salvador Shopping, há 8 anos. Graças a Deus, com todo sucesso, com toda comodidade para os pais, com toda diversão, além da imaginação para as crianças. E é isso aí, aconteceu dessa forma, de uma forma natural, uma forma muito boa e que hoje me completa. Você pensou na sua filha? Você tem uma filha, né? Tenho dois. Na verdade, é um casal. Tenho um casal de filhos. Hoje, rapaz e moça, né? Mas sim, o que é que me remete muito hoje lá no que eu faço é justamente a infância que meus filhos tiveram. Né, que eu posso falar que foi uma infância antes e hoje temos uma infância depois, porque hoje o meu mais velho está com 26 e a minha caçula está com 20. E eles viveram aquela infância raiz, como se pode chamar, né? Aquela infância
onde o brincar era correr, estar na rua, quintal, essas coisas. E hoje em dia, né, com toda essa urbanização que a gente vive, considerando inclusive questões de segurança e tal, as crianças se encontram muito que, vamos chamar de enclausuradas, né, apartamentos, não têm contato com terra. Então, elas precisam de algo de entretenimento que os remeta a essa diversão sem telas, essa diversão mais raiz. Então, o que me remete à infância dos meus filhos é isso, é essa diferença, e a gente tenta aplicar ao brincar das crianças lá no espaço, essa infância mais raiz, essa infância brincar mesmo. E as telas têm trazido um prejuízo, né, que a gente pode dizer que quase catastrófico. As crianças, elas têm estado muito tempo em telas, não interagem. Aí a gente tem um aumento da solidão, né, um aumento do fenômeno que é o egocentrismo, olhar só para si, o imediativismo. E isso vem muitas vezes ali mascarado. Quando eu falo mascarado é porque precisa de um diagnóstico, tá, gente? Mas muitas vezes é fácil dizer TDAH, autismo, mas quando a gente vai olhar a estrutura dessa criança, ela passa muito tempo em tela, que, é claro, é um influenciador muito alto, muito forte. Quais são, do seu ponto de vista, os principais prejuízos que uma criança tem quando ela é imersa muito tempo em tela e não nesse brincar que você agora intitulou brincar raiz, né? Que legal. Então, brincar de verdade. Quais são os prejuízos, Isa? Glória, a gente vê da seguinte forma: hoje os pais se encontram num desafio, né, com relação ao entretenimento das suas crianças. Porque hoje as crianças se encontram muito mais conectadas a um celular, a um tablet, e muito menos conectadas à brincadeira, essa brincadeira que a gente está chamando de raiz. Então, é preciso que tenha um olhar crítico dos pais para essa situação, porque muitas vezes o pai, mãe, responsável, não quer errar, ele não pensa no errar ao entregar uma tela. Até porque a gente não pode enxergar tela como vilã apenas, até porque tela é tecnologia e tecnologia é semente para muitas outras coisas, né, que vão estar dando seguimento à vida. Agora, o que prejudica realmente chama-se o excesso ao contato com essas telas. A criança está em casa, está meio que entediada, digamos assim, e o meio mais rápido e mais prático para os pais é entregar à criança um celular, um tablet, para que ele tenha acesso aos joguinhos, aos próprios desenhos. Mas aquilo ali, embora distraia a criança, ele não constrói lembranças, não vai construir memórias para aquela criança. Que, no entanto, o outro brincar, sim, o outro brincar constrói. Então, é muito melhor, tem uma frase que até traduz tudo isso, que o melhor presente que os pais podem dar às crianças é o estar presente. Embora a gente saiba que todo mundo chega à noite cansado, né? Quem é que chega cheio de gás? Porque chega em casa, a criança está a todo vapor, a criança quer brincar, a criança quer pular, quer conversar. Então, assim, vamos ter um pouco mais de paciência, mesmo que deitado, chamar a criança, traz uma massinha, deixa a criança brincar, conversar e tentar segurar um pouco a oferta da tela. Por quê? Porque a oferta da tela vai estar até que inibindo um pouco o desenvolvimento daquela criança, o desenvolvimento psicomotor, digamos, né, que tem aquela tríade, movimento, pensamento e afetividade. Então, se a gente desconstrói um pouco esse triângulo, a gente perde essa base, a gente perde o desenvolvimento emocional, que é construído agora. A criança constrói a sua base adulta agora, na infância. E a infância é tão rápida. Passa assim, ó, voando, que a gente não se dá conta que, de repente, a gente está deixando levar por momentos presos à tela e que isso não vai criar memória nele. Então, esse cuidado. Talvez os pais, né, não todos, mas alguns não tenham essa consciência, né, do que a Isabela está trazendo. Quando a gente é presente na vida da criança, isso vai trazer para ela um modelo do que ela vai ter também e construir na vida adulta. Ou seja, aquilo que eu proporciono no meu ambiente familiar vai ser o reflexo para que ela também tenha na vida adulta. Lá em casa, Isa, como eu sou psicóloga, isso ajuda bastante. As ferramentas que eu detenho, né? A gente tem um roteiro
para que a gente possa construir ali atividades. Então, na segunda-feira a gente pinta, na 30 minutos, 40, tá, gente? Eu também não tenho tanto tempo assim, é difícil mesmo, mas eu separo assim 30 minutos, 1 hora em alguns dias, né? E segunda a gente pinta, terça-feira a gente brinca livre, eles escolhem cada um a brincadeira, né? Ai, legal. Na quarta-feira a gente tem um processo de sair, de caminhar na pracinha, deles brincarem ao ar livre, à noitinha, né? Por volta ali das 18 horas. Aí quinta-feira a gente deixa ali para fazer jogos, tabuleiro. E sexta-feira, você já sabe, shopping lá na Isa. Verdade, que Planeta bom. imaginário, né, gente? Então, assim, como psicóloga, eu sei dessa importância de que meus filhos tenham acesso ao que é uma mãe presente. Ao brincar, eu ensino para eles ética, moral, persistência. Você conhece, né? Eu tenho o Lourenço e o Heitor. Ontem o Lourenço disse para mim que não ia continuar a brincadeira porque a brincadeira estava injusta, porque ele só perdia. E aí eu pude trazer para ele uma lição. Filho, olha, na vida a gente vai perder, mas se a gente desiste, a gente nunca ganha. É assim que é a vida. Se você, quando crescer, tiver interesse em uma menina e ela disser não à primeira vista, você nunca vai casar com ela. Então você precisa persistir em seus sonhos. Gente, sempre traga ali um fundo, uma moral, no tempo que você vai dedicar aos seus filhos. E lembre-se, o tempo de construção do brincar significa para ele o mundo real. Então, quando ele crescer, ele vai reproduzir esse pai, essa mãe, porque foi isso que eles viram no dia a dia, na história de vida deles. Então, os prejuízos são muitos, né, Isa? Quando a criança fica muito tempo em tela, a gente entende os pais, a gente entende a vida moderna, né? Tem jogos e brincadeira que eu disse aqui o meu roteiro, que você indica, assim, para as crianças e os pais? E quanto tempo também, né? Não sei se eu tô certa aí no meu tempo. Sim, tá certo assim. Você não tem noção de quão foi quão foi rico o seu relato aí agora. Quanto Sim. você falou assim, em poucas palavras, muita coisa que a gente vê no dia a dia. Pelo lidar diariamente com várias crianças. Você lida com duas. A gente lida com, vamos chamar de milhares de crianças, né? Que entram e saem. Então a gente vê os diversos tipos de brincadeira que eles preferem, os diversos tipos de comportamento, como é que são, como cada uma chega hiperativa, outra chega mais apática, mas todas que chegam lá, chegam com o intuito único, que é a diversão, elas buscam isso. Umas de forma a dar continuidade ao que já fazem, ao que já brincam, que são aquelas crianças que brincam mais, que têm a brincadeira mesmo, e aquelas que chegam mais silenciosas, até mais apáticas, menos desenvolvidas até, e você entende que ela provavelmente seja uma criança mais ligada às telas. Aí você tenta dar um estímulo maior, melhor. Você vê que em tudo que você falou, em momento algum, você citou que havia necessidade de brinquedos caros. Em nenhum momento aí precisou ter brinquedo caro, viagens assim astronômicas para que a criança possa se divertir. A criança se diverte com o simples. Aí quando você pergunta que tipo de brincadeira eles gostam, por exemplo, lá no espaço mesmo a gente tenta muito primar pela diversão e tem um slogan: quem brinca é mais feliz. Então a criança chega lá para brincar. Então tem o pega-pega, eles adoram caça ao tesouro, a gente esconde saquinhos. Brincadeira de tabuleiro, eles adoram. Uma coisa assim que eles amam, até da nossa época, da minha no caso, hoje a gente chama rasga-saco, a gente chama bexigão, pinhata, mas é o galinha gorda, de você jogar, e a gente segura um pouco pela questão de doce, né, que já virão outras questões. Mas o que criança gosta é isso. Você quer saber como é que a criança está se divertindo, você olha para a criança, você vê os olhinhos brilhando e a criança sua. A criança fica molhadinha, a franjinha toda grudadinha assim, toda fofinha. Aí a mamãe chega, o papai, você vê assim até a felicidade neles. A criança brincou, a criança se divertiu e é o nosso objetivo. Aí vocês, não, graças a Deus eles, né, realmente brincaram. E para o pai, para a mãe que deixa a criança brincar, estou citando o espaço porque, né, foi como a gente iniciou a conversa, é que ele está livre para realizar as atividades dele no shopping, atividades extras que
ele precisa, ou o próprio shopping, trabalho, academia, enfim, o que ele queira, e sabe que a criança está num ambiente seguro e divertido. Que legal, né? hein? É muito bom. Então, Salvador Shopping, piso L2, né? L1. L1. Em frente à Tramontina. Isso. Próximo à ReHap. Isso. Não tem errado. Há 8 anos lá, no mesmo localzinho. Que legal. Crianças felizes. Tem o Instagram também, né, Isa? Tem sim. @Planeta Imaginário SSA. Muito obrigada pela entrevista, foi rica. Eu tenho certeza que a gente plantou várias sementes aí no papai, na mamãe, da importância do brincar. Não é muito tempo, é o tempo de qualidade, onde você deixa o celular de lado e você vai brincar com o seu filho para ensinar para ele que a vida é sobre estar no presente. E aqui a gente encerra mais um podcast Café com Saúde e Psicologia, onde a gente recebeu pessoas incríveis, histórias inspiradoras, e eu espero que você tenha saído daí melhor do que entrou. Até a próxima e muito obrigada. Se você, assim como eu, é mãe, e olha que eu sou mãe de gêmeos, tá, gente? Você tá preocupado onde deixar o seu pequeno? Aqui no Planeta Imaginário, a partir de janeiro e janeiro inteiro, a diversão vai ser completa. Você não precisa se preocupar que seu pequeno vai estar nas telas. Tira ele das telas, não faz bem. Conselho de psicóloga, tá, gente? E aqui vai ser diversão, brincadeira, e o mês inteiro, a tarde toda, ainda a sua criança vai poder brincar, se divertir com o lanchinho. Muito legal, né? Então vem pra cá você também.